Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Marcos Zaleski, que é médico, psiquiatra e conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Marcos, muito prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, né? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Mais uma vez uma honra estar presente aqui para esse trabalho assim tão especial que o Conselho Regional de Medicina vem fazendo. Marcos, eu queria conversar contigo hoje sobre um problema de saúde pública, que é o aumento do consumo de álcool, em especial entre mulheres e homens no Brasil. É um problema mundial, mas a gente tem visto que tem aumentado esse consumo, isso se acentuou na pandemia. E eu queria começar perguntando para você, como é que a gente caracteriza uma pessoa que está com um problema em relação ao consumo de álcool, que é o alcoolismo, ou é um consumo regular social? O resumo básico é que tem que haver prejuízo à saúde do indivíduo e esse indivíduo persiste o consumo de álcool. Porém, existem alguns critérios médicos, tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pela DSM-5, que é o diagnóstico de doenças mentais e transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria, em que basicamente a gente tem que ter alguns critérios. Uso contínuo, ou melhor, aumento progressivo do consumo de álcool, sinais ou sintomas de dependência, ou seja, se o indivíduo para de beber, ele tem alguma manifestação de abstinência da substância, prejuízo nas suas relações sociais, familiares, profissionais, e também é uma coisa que a gente chama de estreitamento do repertório. Estreitamento do repertório é que ele começa a fazer coisas onde o álcool está presente. Então, ele tinha reuniões com alguns amigos que ele deixa de ter, ele vai jogar um futebolzinho porque tem o álcool depois, ele reúne só com um amigão dele, que é aquele pessoal que bebe. E a turma do happy hour também, né? Que o happy hour deixa de ser um ambiente de confraternização para se tornar um ambiente onde ele pode saciar o seu desejo de consumir o álcool. Tem alguma predisposição genética ou não existe nenhuma relação genética com o alcoolismo? Não existe. Existe uma predisposição genética. Inclusive, existem 5 genes já detectados relacionados ao alcoolismo. No entanto, não é necessário o indivíduo ter essa predisposição para se tornar dependente. Qualquer pessoa que insista no consumo de álcool por questões pessoais, comportamentais, influência de amigos, etc., ele vai causando uma alteração no seu sistema nervoso, porque o álcool libera uma série de substâncias que relaxam o corpo, e uma delas que nós comentamos já aqui em outro podcast, que é muito importante, que é a dopamina. Então, a dopamina ela é muito bem-vinda ao nosso corpo e ao cérebro, porque ela sinaliza tranquilidade, conforto, relaxamento. Então, o indivíduo busca isso. E o cérebro ele promove uma adaptação na membrana neuronal para equilibrar esse aporte dopaminérgico. Então, entra muita dopamina, relaxa demais, ele fica relaxado demais, ele é obrigado a aumentar os receptores que captam a atividade cerebral, principalmente o receptor de noradrenalina cerebral, que é a substância que dá, vamos dizer assim, a vontade das pessoas de busca, de correr atrás, de trabalhar, de produzir, etc. E que está ligado a mecanismos de sobrevivência primitivos, que é a busca do alimento, a luta e a reprodução. Então, quanto mais eu bebo, mais o neurônio se adapta à entrada de noradrenalina, entrada de cálcio, entrada de glicose para dentro da célula. Então, quando eu paro de beber, o cérebro se torna muito propenso a ficar hiperativo. Então, o indivíduo para de beber, ele fica irritado, impaciente, ele tem uma atividade mental que aumenta muito, que vai prejudicá-lo mais no futuro. Ou seja, esse tipo de dependência ele vai se instalando ao longo do tempo e, independente de fatores genéticos, ele pode estabelecer numa pessoa normal. Normalmente, essas pessoas que começam a consumir álcool em excesso, elas negam esse consumo. Existe algum sinal de alerta para quem está acompanhando essas pessoas que pode ficar atento? Sem dúvida. Principalmente essa questão da mudança do comportamento, né? Como a dopamina liberada pelo álcool e o relaxamento, eles são muito bons, a pessoa começa a criar um certo hábito. Então, observar quando seu companheiro, seu filho, a pessoa com quem você convive, as mulheres, né, que estão aumentando bastante o consumo de álcool também, elas começam a dizer não para atividades reais, esportes, relacionamentos onde o álcool não está presente, e tem preferência por se reunir com pessoas que notadamente bebem bastante. Existe aquela pessoa também que se isola, não quer sair de casa. Então, ele chega no final do dia, ele pega lá o copozinho de cerveja dele, as latinhas de cerveja, e vai estabelecendo um padrão de consumo. Normalmente, esse padrão começa pelo final de semana. Então, começa a gerar uma certa ansiedade na família, um certo trauma. Quando chega quinta, sexta-feira, e você vê que o seu companheiro, a sua companheira, começa a ir ao supermercado e voltar com um carregamento de 10, 12, 15, 20 latinhas.
e você sabe que ela vai gastar o final de semana consumindo. Então, alteração do padrão de conduta em casa, o isolamento em relação aos demais e, principalmente, a perda do afeto. Uma das coisas que a gente sempre diz na família onde tem álcool é que falta afeto, porque o afeto é dado a pessoa ficar satisfeita com o álcool, então ela não tem muito tempo, né, para se preocupar com os filhos, se preocupar com a esposa, com o trabalho. Então, existe uma queda geral, global, na sua saúde física, mental e no comportamento psicossocial desses indivíduos. E qual é o impacto do alcoolismo na saúde desse indivíduo? O álcool, ele é uma droga extremamente tóxica, né? Então, a gente vê que as vestimentas do álcool são várias, né? Temos a cerveja, né? Cervejas, enfim, de vários tipos, né? As cervejas que são industriais, as que são com rótulos assim, tem uma qualidade maior, as bebidas, né? Vinhos mais caros, mais baratos, etc. Mas todas elas contêm álcool, né? E se a gente for fazer uma tabela, que a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui agora, a gente vai ver que é mais ou menos igual, embora as diluições sejam diferentes. Isso foi adaptado ao longo da história da humanidade, né? O indivíduo foi se adaptando ao consumo de álcool. Mais ou menos igual uma dose de álcool, o número de unidades de álcool numa lata de cerveja é parecido com a unidade de álcool numa dose de vinho, em torno de 80, 90, 120 ml. É parecido também com uma dose de uísque, em torno de 20 a 40 ml. As diluições são diferentes. Então, uma tem mais água, outra menos água. Ou seja, uma vai ser absorvida mais lentamente, a cerveja, porque a gente acha que é mais leve. Mas, ao final das contas, o corpo vai receber uma quantidade de álcool muito parecida. E tem aquelas pessoas que misturam, né? Começam com Steinegger, depois cerveja e vão indo. Então, cada indivíduo se adapta àquela quantidade de álcool. Só que o álcool é muito tóxico. Ele é obrigado a ser eliminado do corpo. E, ao ser eliminado, e algumas pessoas acham uma vantagem, dizem, olha, eu bebo cerveja e urino bastante, então o rim deve funcionar bem. Ao contrário, ele urina bastante porque o nosso organismo, para se livrar do álcool, se for uma intoxicação, um porre, ele vai vomitar, vai ter diarreia, etc. Mas, normalmente, ele vai eliminar por via renal. Então, o corpo bloqueia o hormônio antiurético e você tem uma enxurrada de líquidos para carregar o álcool junto. Então, tem muita água circulando no rim. Com o passar do tempo, os dutos renais eles vão se alargando e você vai tendo a tal da insuficiência renal, né? Então, você começa a ter nível de creatinina maior, começa a ter problema no rim, vai represando, isso não é bem, eu vou falar uma forma um pouquinho mais simples para as pessoas entenderem, e vai represando a água, o líquido no corpo, porque ele não sai tanto pelo rim, e você começa a represar tanto no sistema porta, quanto no sistema ligado ao pâncreas, começa a intoxicar o pâncreas, então você vai ter aos pouquinhos uma diabetes gerada pela pancreatite crônica, né? Com diabetes gerado pelo consumo de álcool, você começa a ter inflamações de fígado, começa a ter hepatite alcoólica, represa o próprio sistema porta, você começa a ter as veias aumentadas, né? Começa a ter varizes de esôfago, enfim, você tem problemas de substituição de proteína pelo álcool ao longo do tempo, basicamente. Pressão alta, diabetes, problemas hepáticos, problemas de circulação, claudicação intermitente, né? Que a pessoa começa a ter problemas na circulação vascular e também a nível cerebral. Você começa a intoxicar o cérebro e pode, com o passar do tempo, estabelecer casos que a gente já viu alguns, mas as pessoas perdem muita cognição. O alcoolista ele fica mais esquecido mesmo ao longo dos anos, mas pode ter até uma chamada demência alcoólica. Então, realmente é uma doença muito grave e muito minimizada pela sociedade. Tem uma ideia, mais ou menos 50% dos conflitos de casais, separações, brigas, etc., o álcool está envolvido nesse papel. Eu ia pegar esse gancho agora porque existe uma consequência social e familiar muito grande para quem faz um consumo de álcool excessivo, né? Eu costumo até fazer um paralelo, porque a gente já nasceu, né, nossas gerações. A Suécia estuda muito esse fenômeno, né? Eles fizeram todo um trabalho de ver como esse álcool se estabeleceu na sociedade deles no século XIX e como é que o álcool estabelece na sociedade nossa hoje, né? Um paralelo que se faz com o uso de maconha, né? A gente nasceu sabendo que a droga é proibida, né? E os Estados Unidos tentou proibir o álcool nos anos 30. Eles já sabiam que o álcool era uma coisa ruim. Só que a sociedade gosta do álcool. A sociedade não quer não beber. Embora 50%, é um trabalho que nós fizemos, o primeiro LENAD lá, na época eu estava fazendo meu trabalho lá na Escola Paulista com o Dr. Ronaldo Laranjeira, 50% da população não bebe. Embora a gente ache, não saiba muito disso. Só que 50% dos que bebem, mais ou menos 10% são alcoolistas e 25% são bebedores abusivos. Então, a questão do álcool, a gente interpreta como normal. E, na verdade, deveria ter um cuidado muito grande, porque ele provoca muitos problemas, né? Ao mesmo tempo que alivia a ansiedade, alivia o estresse, o excesso dele provoca acidentes de trânsito, 60% de acidentes de trânsito, separações, conflitos, faltas ao trabalho,
Fora os problemas de saúde, sobrecarrega extremamente. Eu lembro que uma época eu visitei ali no hospital universitário, não sei se era um paciente ali que a gente estava vendo na área de gastroenterologia, dos 6 que estavam internados ali, 4 eram alcoolistas. Né? Então, daí você vê impacto na saúde mental, gastos públicos, etc. E, Marcos, se expor ao álcool numa idade mais jovem, tem diferença? Excelente essa pergunta. É muito importante evitar, tanto que é proibido, né, legalmente, embora não se cumpra, a oferta de álcool para menores de 18 anos de idade. Né? Porque nós temos uma formação chamada o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a última área do cérebro que ela amadurece realmente. E esse fechamento do córtex pré-frontal ocorre em torno dos 24 anos de idade. E o córtex pré-frontal, em uma análise mais simples, ele dá uma espécie de modulação entre o córtex, que é a razão, e a nossa parte da substância branca, hipocampo, essa área toda onde o sistema de recompensa funciona, que é a parte automática do nosso corpo, controlar os órgãos internos, hormônios, etc., e do desejo. Né? Então, a criança ela tem muita imaturidade, ela tem uma dificuldade de controle do seu desejo, o adolescente também. Então, se você bebe muito, você altera o funcionamento dessa estrutura. No caso do álcool, não se observa, por exemplo, cocaína. Cocaína, você observa uma atrofia do córtex pré-frontal, ou seja, o indivíduo tem menos juízo, entre aspas, né? Ele age mais pela emoção do que pela razão. Ou seja, você tem um prejuízo cerebral importante, amadurece mais tarde, você não tem uma preservação você não sabe exatamente a quantidade de álcool que você deveria usar. Tanto é que tanto o cigarro quanto o álcool, quanto as drogas, você vê a dependência estabelecida dos 21, 24 anos de idade. Dificilmente a pessoa com mais de 25 anos vai se tornar alcoolista. 10% só se torna. E como é que a gente faz o tratamento dessas pessoas que têm problema com o álcool? Primeira coisa é entender, né? Existe uma diferença entre o uso abusivo, em que você pode tentar uma redução do consumo e esse indivíduo não estar tão doente ao ponto de nunca mais poder beber, né? E o alcoolista. O alcoolista ele não pode beber. Né? Então, ele tem que entender que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Tá? Isso é definitivo. Não existe cura para o alcoolismo quando a pessoa é alcoólatra. Então, ele tem que fazer um tratamento com psicoterapia, primeiro, né? E lógico que se ele estiver vendo muito, ele precisa fazer uma desintoxicação à base de medicamentos. Depois de 10, 15 dias, estabelecer se ele tem alguma comorbidade, se ele é ansioso, deprimido, que é muito comum, nos casos do alcoolistas, tem outras doenças também. Depois fazer um processo de acompanhamento de psicoterapia individual, psicoterapia de grupo também, que é muito importante, né? Que são casos alcoólicos anônimos, etc. E esse tratamento, ele tem ciclos, né? A gente costuma dizer que 70% dos pacientes recaem em 90 dias. Então, os 90 dias são cruciais. Depois de 90 dias, ele tem que manter esse tratamento de 1 a 3 anos e o que a gente chama de estado de cura, que é 3 a 5 anos. O que é estado de cura? O álcool não faz parte mais da vida dessa pessoa, mas ele não pode beber, porque se ele tomar uma golinha de álcool, aquela alteração neuronal que a gente falou lá, daquela alteração da membrana, ela vai ser reativada. Então, ele vai voltar a beber no padrão, depois de algum tempo, no padrão que ele bebia lá no comecinho. Por isso que ele não pode aprender a beber pouco. Marcos, fala mais um pouquinho para a gente da importância desses grupos de apoio no tratamento do alcoolismo. Isso é um trabalho muito interessante também. Quando a gente escreveu um capítulo sobre saúde, sobre políticas públicas, né, com o Dr. Ronaldo Laranjeira, um dos livros que ele lançou, essa parte de políticas públicas, ele fez uma reflexão que até alguns anos atrás o alcoolismo, os alcoólicos anônimos eram colocados à margem um pouquinho. Então até os médicos tinham meio assim uma certa dificuldade, de vai lá no ar e tal. Né? Hoje não, hoje se entende que eu, pelo menos na minha prática, eu vejo assim, não vejo recuperação para as pessoas, não sei, alguns heróis, né? Alguns que se recuperariam sem ajuda nenhuma, por alguma forma eles conseguem, não vejo recuperação sem o grupo de alcoólicos anônimos está no centro do tratamento, né? Ou grupos de autoajuda, prevenção de recaída, outros grupos que se dedicam ao tratamento. Então, o tratamento de grupo é fundamental, porque nele você vê o espelho, você vê o outro, você tem liberdade para falar, você vê quem está na sua frente, 5, 6 anos que é possível, você vê aquele cara que conta um monte de história e recaiu, você está naquela ali, você vai segura. Então, os grupos eles são fundamentais no tratamento do dependente químico. Eu não vejo condições do paciente se recuperar se não tiver em grupo, lógico. O sucesso do tratamento depende muito do desejo do indivíduo, do apoio familiar, terapia de família é muito importante também, das técnicas de recuperação que o médico e o psicólogo podem ajudar e também dos grupos de autoajuda. E como é que a gente lida com os gatilhos para o alcoolismo? Isso é muito importante a família entender. Isso é uma coisa chamada codependência. Codependência, o que é? A família sofre tanto com o alcoolista, um homem ou mulher, ou adolescente, que ele acaba induzindo essa pessoa ao uso. Ou seja, ela coloca o álcool à disposição, ela convida para festa, etc. Então, os chamados gatilhos são a nível de ansiedade,
Então, o indivíduo tem que detectar em terapia o que é que leva ele à recaída. Ansiedade, brigas em casa, exposição a amigos, né? Os próprios grupos de alcoólicos anônimos dizem uma coisa muito importante: evite pessoas, hábitos e lugares. Então, esses são os principais gatilhos, né? Pessoas que bebem, você tem que se afastar. Os seus hábitos que você consumia, né? Então, eu frequentava um ambiente X ali, vou tomar uma Coca-Cola naquele ambiente, não vou beber cerveja mais. Aquele ambiente, ele é hostil, ele pode ser um gatilho. E também hábitos e lugares. E frequentar e mudar também a maneira de se relacionar com as pessoas. Principalmente nos 3 primeiros meses de tratamento. Depois de 2, 3 anos, você vai em qualquer lugar, você pode ir em qualquer festa, casamento, etc., onde tiver álcool, que você não vai beber, você está muito forte o tratamento. Mas nos primeiros 3 meses do ano é muito importante evitar esses gatilhos e os gatilhos emocionais também, né? As brigas em casa, etc. Marcos, a gente está chegando no final do podcast. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento. E queria que você deixasse um recado para quem nos ouve sobre esse tema importante de saúde pública que é o alcoolismo. Um recado que eu gosto de dar, assim, alguns pais não gostam de ouvir, tá? E isso eu escutei de um jogador de basquete americano há muitos anos atrás. Não bebam em festa de criança. A criança imita comportamentos dos pais. Tá? Festa de criança não pode ter álcool. Não bebam na frente dos seus filhos. Tá? E se você tem um problema com álcool, procure entender que isso é uma doença, né? E procure tratar o mais rápido puder. Porque quanto mais cedo você tratar, melhor. E geralmente a pessoa fica com vergonha ou constrangida, ou ela gosta tanto, fica com medo de perder os amigos, etc., que não busca ajuda. Então, é muito importante você preservar os jovens e adolescentes, não oferecer bebida para menores de 18 anos de idade e dar o seu exemplo em casa. Se você estiver ficando doente com álcool, entender que é uma doença como outro qualquer e a gente tem que buscar tratamento, como que busca tratamento para uma doença crônica, para um câncer, alguma coisa desse tipo. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você. Eu te agradeço. Agradeço a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Um grande prazer, tá? Obrigado.